Fala galera, bom dia, tudo na paz? Tudo tranquilinho? Dia. Estamos aqui, estamos juntos, eu e Didi, Adriana, minha querida esposa, para fazer a nossa última live do nosso programa do ano mais disruptivo da nossa vida, 2021. Nós começamos no dia 4 de janeiro, né? Durante a semana, cada semana a gente investiu em cada pilar, passamos pelos 12 pilares da nossa roda da vida, utilizando a metodologia ISPT. E hoje a gente está fechando a semana do pilar espiritualidade e religião, um dos mais importantes que eu considero dentro dos pilares da nossa vida, porque quando nós não temos uma paz espiritual, quando nós não temos uma direção espiritual, realmente a gente não consegue atingir o nosso, como eu falo, né, do treinamento, estado de flow, né, estado de plenitude, né, entender que é dele, por ele e para ele são todas as coisas, é que através dele nós temos toda a direção e a orientação para viver essa vida, né, que nós temos aqui. E o nosso manual, mais motivador, né, nosso livro mais motivador que tem dentro do meio de desenvolvimento pessoal, de onde todos esses ensinamentos vieram, é a Bíblia. E sem mais delongas, nós vamos estar lendo um texto que está lá em Salmo 86, né, e a Adriana vai estar lendo para que a gente direcione essa aula de hoje. Tá joia? Então fica ligado aí, vamos à leitura. Salmo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações tu formaste, virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém, amém. Hoje a gente vai estar fazendo um resumo de tudo que a gente falou durante a semana no pilar espiritualidade e religião. E a gente vem entendendo, né, durante toda essa semana, como é importante a gente ter algo em que acreditar. E quando esse algo é a grande verdade, ou seja, a gente descobre que essa é a grande verdade, fica muito mais fácil você viver nessa vida. Né? A gente entender algumas injustiças, a gente entender algumas tribulações, algumas angústias que a gente vive nesse mundo e viver a paz que excede todo o entendimento que a Bíblia nos ensina. E hoje eu vou pedir para a Adriana dar o testemunho dela de conversão, um testemunho de entendimento. Quando a gente fala em conversão, a gente fala, a conversão é aquela situação de que nós estamos indo numa direção e nós fizemos uma conversão e mudamos a nossa direção completamente. Não é uma volta de 360 graus, é uma mudança completamente de direção. Então essa mudança é uma mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de ações. Então a gente tem, eu considero, né, a gente considera esse pilar espiritualidade e religião um dos mais importantes da nossa roda da vida, porque é por ele que nós vamos estar transformando todo o restante das nossas áreas, né? Então por isso que eu deixo ele por último nesse trabalho, para que a gente
Entenda realmente a importância dele. E mais ainda, a gente tem que entender de que uma conversão não é um convencimento, tá? Não é uma emoção. Não é a gente chegar e falar palavras bonitas e a pessoa se emocionar e, tá, eu entendo, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não. A conversão mostra frutos. Então, por isso que hoje a gente tem muita gente que está enganada no nosso meio, né, evangélico, que você vê pessoas ainda tendo algumas práticas que não são condizentes com a palavra de Deus. E você entende que realmente essas pessoas foram convencidas e não convertidas, né? Elas não entenderam o profundo significado dessa palavra, conversão. Então hoje a Adriana vai estar falando para você. E fica à vontade. Né? E fale que é engraçado como é que nós dois nos convertemos no mesmo tempo, no mesmo culto, na mesma celebração, mas cada um teve o seu momento de toque do Espírito Santo, que eu falei tanto durante essa semana. Então, com vocês, Adriana Loureiro. Bom, é importante que eu faça, de certa forma, um resumo, né? Mas tudo realmente, tudo começou. Quem sou eu para dizer quando que realmente começou, né? Mas época de faculdade, só para situar vocês, né, da história, né? Época de faculdade, uma amizade surgindo, e hoje eu sei que naquele tempo a gente já caminhando juntas, eu e minha amiga Carla, um beijo, Carlinha, ela já começou a orar por mim. E a nossa vida é assim, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra as coisas. É uma luta espiritual, né? Então tudo vem de Deus, como o Guto tem falado muito. Então a nossa luta é espiritual. E a Carlinha já orava por mim. E eu nem sabia, obviamente. Faculdade, a gente juntas e tal, fazendo muito trabalho juntos, a gente trabalha muito bem juntas e tudo. E conversando, ela... os assuntos caminhavam, né? E eu comecei a perceber algo diferente que eu não conseguia ter noção do que era. E até que um dia ela me contou quem era Jesus. E ela me contou o que era o plano da salvação. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha 31 anos. Eu nunca tinha ouvido falar com tanta clareza quem era Jesus. E eu não tinha entendido quem eu era. Eu ainda não tinha... Eu buscava tanto, eu me questionava, depois que a gente morre, a gente vai para onde? O que acontece? Por que eu estou aqui? Eu faço o que da minha vida? Eu estou aqui só para fazer cursos, escolher uma profissão, trabalhar, ter filho e cuidar da casa, trabalhar, e aí morrer, E aí tudo acaba, né? E aí tudo acaba, aí um acredita que acaba, aí o outro acredita que a gente vai e volta, aí o outro acredita que eu não sei mais o que, e aquilo tudo sempre, né, na minha mente, eu buscando, e sempre insatisfeita, e eu me questionava por que eu estava insatisfeita, achava que a culpa era minha, sempre achei que a culpa fosse minha. E até que, quando eu entendi, eu sempre falo isso, quem eu era e quem Jesus era, a Carlinha me explicou o plano da salvação. E eu entendi que Jesus veio para me fazer... Estou falando de mim, eu pessoa, né? Porque tudo começou com um ser humano, que foi Adão e Eva lá atrás. Mas somos nós, né? É o ser humano. Então, o plano de Deus não era que o pecado entrasse no mundo, mas entrou. E quantas vezes a gente se questiona, por que Deus permite tanta gente sofrer? Não, a culpa é nossa mesmo, a gente que permitiu que o pecado entrasse no mundo, não é plano de Deus, né? Então, quando eu entendi que Jesus veio, morreu por mim e me reconciliou com Deus por isso, e a mim cabe crer, está na minha mão, Deus já fez o que tinha que ser feito. Estava na minha mão, eu abri o coração. E aí eu me lembro dessa sensação maravilhosa desse dia, que até hoje me emociona muito, quando eu resolvi, aí é uma atitude minha, nosso culto é racional, né? Eu resolvi abrir o meu coração e deixar Jesus entrar. Sabe? Porque não adianta eu acreditar que Jesus existe. Vai ficar por isso mesmo. Não adianta eu achar que ele é um homem bom. Vai ficar por isso mesmo. E depois que eu morrer? E o propósito de vida daqui? Eu vivo para quê? Para quem? Sempre para mim mesmo? Sabe? Então tudo se abriu. Foi literalmente um céu que se abriu. E
E uma novidade tão gigantesca que mudou a minha visão. Eu não consegui mais enxergar a vida, enxergar a mim, enxergar o outro e enxergar Deus da mesma forma. Nunca mais eu consegui enxergar tudo que eu enxergo na minha vida de outra forma. Deixa eu fazer um papel de entrevistador aqui. Sim, pode. Deixa eu te fazer um papel de entrevistador. Muitas pessoas chegam para mim, meu amor, e falam assim, mas como é que eu abro o meu coração? Como é que eu permito que Deus entre? Né? Como é que eu entendo que realmente Jesus entrou na minha vida? Como é que eu percebo isso aí? Né? Tenta, de repente, esmiuçar para que as pessoas que têm essa dificuldade, né? Porque como é que eu faço? Eu abro meu peito e pego e jogo o coração lá dentro, jogo o Jesus lá dentro? Não, existe todo um processo, né? Toda uma... E ao mesmo tempo é muito simples, porque é uma decisão. Exatamente, não tem muita complicação, né? A gente fica buscando lógica, né? Quantas coisas a gente já ouve falar, né, sobre, por exemplo, pós-morte, né? Para onde é que a gente vai? O que vai acontecer? Como é que é lá? E assim, eu creio em algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus estava me vendo naquela hora. Deus estava vendo. Não tem como, né? Deus estava vendo uma filha dele, uma serva dele, que era Carlinha, ministrando a palavra dele para alguém, que era eu, sendo obediente ao que ele queria para a vida dela, Carla, porque a gente está aqui para servir ao Senhor Jesus, né? E tinha alguém ali sentado ouvindo. Deus não estava distraído, sabe? Deus estava me vendo, Deus estava vendo a Carla. Nós passamos, inclusive, por alguns momentos, porque a gente estava no trânsito, e teve uma hora que, janela aberta, outro tempo isso, né? E fomos assaltadas. Durante a conversa, né? Eu no carona, a Carlinha dirigindo, o Aliás, rapaz... Deus providenciou tudo. Deus providenciou o trânsito, esse momento que a gente estava na correria de trabalho, né? Esse tempo a Carlinha trabalhava com a gente. E ela ficou presa num trânsito da Zona Sul para cá, para o Recreio. Levaram quase 2 horas para chegar aqui, não foi? O trânsito foi de Gênesis e Apocalipse, literalmente. Então, o rapaz entrou assim no carro, pedindo não sei o que e tal, e a Carlinha, do jeito que estava, ela ficou. Eu sei hoje que ela estava orando, que ela estava repreendendo aquele mal, sabe? E eu negociando lá com o bandido, só vou pegar minha bolsa, aquela coisa toda, dei o dinheiro pro rapaz. E de onde a Carlinha estava conversando comigo, falando de Deus comigo, ela continuou. Ela se manteve firme, sabe? Ela entendeu que aquilo ali foi uma seta, né? Que foi alguma coisa para tirar do foco. Tentativa do inimigo para tirar o foco. E ela não mordeu a isca, não. Ela não ficou, que tô nervosa, não sei o quê. Eu não tive nem tempo de ficar nervosa. A perna ficou gelada e eu respiro e vai. E a gente continuou no que estava, né? No que era importante. Então, quando me foi apresentada a opção de ter Jesus como meu Salvador, como alguém que me reconcilia com o Pai, ele morreu na cruz por mim, eu falei, gente, aí é uma decisão, eu falei, eu quero conhecer mais, sabe? E aí eu saber que a Bíblia não é só um livro, é a verdade viva, é uma palavra viva e eficaz da minha vida, eu falei, então eu decido comprar uma Bíblia, eu decido ler a Bíblia, eu decido entender o que está escrito aqui. E como eu estava falando antes, assim, te respondendo, eu creio em algo sobrenatural, em algo que não dependeu de mim, em algo que foi o amor de Deus que me alcançou, sabe? Que concluiu a obra que a Carlinha fez, porque a Carla tem entendimento de que ela deve falar do amor de Deus. Agora, quem vai dar o fruto, quem vai frutificar, é Deus, é o Espírito Santo. E aí eu posso também ter a opção de pensar, não, isso tudo é palhaçada, isso tudo é mentira, não acredito. Mas eu decidi crer. E acho que a gente precisa decidir crer todos os dias. Viver pela fé é um desafio diário. Então eu abri meu coração nesse sentido. Eu falei assim, Jesus, então vem, me mostra mesmo, fala comigo quem o Senhor é. Eu quero te conhecer mais. Eu não conheci tudo, não vivi a plenitude de vida até hoje. Então, e naquele momento eu me senti muito amada. Eu me senti... eu nunca me senti tão amada, não é verdade, porque de lá pra cá eu me sinto muito amada sempre por Deus. Mas eu nunca tinha me sentido tão amada. Estou falando de Deus, né? Eu tenho amor de mãe, a questão não era isso, mas amor de Deus. E Deus ficou tão perto.
Eu lembro que você colocava Deus sempre numa caixinha, né? Essa história de Deus na caixinha, né? De Deus no bolso. Colocar Deus longe da gente, né? Uma coisa de incomodar Deus. Não, Deus é meu Pai. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, que entende que através de Jesus se reconcilia com o Pai, aquele que me ama será amado do meu Pai, é chamado filho de Deus. Eu entendi que eu não era filho ainda não, sabe? Porque só em Jesus nós somos filhos de Deus. Então eu abri o meu coração e realmente meu entendimento da vida, meu entendimento de pessoas, meu entendimento de mim mesma mudou completamente. E eu tenho, para fechar, né? Eu tenho uma história com o meu pai mesmo, né? Meu pai é um pouco delicada, porque a gente não conviveu como deveria ser. Os cachorros estão participando da conversa. Parou. Pode contar, pode falar. Então, isso me fazia falta, claro, né? Obviamente. E eu sempre comentava com o Guto, falei, poxa, um abraço de pai, né? Uma coisa tão boa assim, né? Que traz força pra gente, segurança, né? E eu falava como devia ser bom, né? Eu tive na infância, mas aquela presença, E eu comentava isso, nosso abraço de pai e tal. E aí, teve um dia que nós fomos ao culto com a Carlinha. Eu não preciso do culto para entregar minha vida para Jesus, mas no nosso caso foi assim que aconteceu. Segura aí nessa parte aí. Uma coisa que é importante pra gente poder deixar... Deixa eu cuidar dos cachorrinhos, já volto enquanto ele fala com vocês. Segura aí. Fala com eles aí. Bota ele lá pra fora. Saiu. Cadê a mamãe? Vai lá pra trás, mamãe. Vai. Isso. Vai, Tito. Pronto. Deixa eu encostar aqui a porta. Acontece, né? Quem tem cachorro dentro de casa faz parte. Então, o que acontece? Antes de a gente entrar nessa questão do culto, de ter ido à igreja, de frequentar uma igreja, eu gosto muito de frisar isso que a Adriana falou agora por último. Né? A gente não precisa estar dentro de alguma instituição, de algum lugar, para você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente, ao final aqui, a gente vai estar orando. E se você tiver essa vontade no seu coração, se Deus tocou o seu coração para que você aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador, está resolvido. É simplesmente você confessar. A Bíblia nos ensina que é confessar com os lábios e sentir com o coração. E se arrepender dos seus pecados. Quando a gente fala de mudança de mente no nosso trabalho, quando a gente fala de transformação, a gente está falando disso. Você vê como é que, Adriana, coisas aconteceram como se um sobrenatural. Transformação de vida, atitudes, ações, posicionamento, pensamentos, né? A identidade da gente ela é resgatada. Então não importa onde você esteja, a gente pode aqui, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde as igrejas, tem muitas igrejas que estão fechadas, né? E aí, ninguém se converte mais? Não, não é assim. Deus trabalha em qualquer lugar. Existe um salmo lindo que diz, se eu estou no alto do monte, ali tu estás, se eu estou no mais profundo vale, ali tu estás. Ele nos observa, ele nos segue, ele está ao nosso lado. Ele não é um Deus de afastamento, né? Pelo contrário, ele é um Deus de estar próximo, o Deus Pai mesmo, que abraça, que a gente sente até quase que fisicamente um abraço. Você tem um testemunho maravilhoso disso que vai falar no dia da nossa conversão. Então, a Adriana, quando a Carlinha começou a pregar o evangelho para ela, começou a pregar as boas novas, notícias, como a gente fez isso durante essa semana toda, durante todo o treinamento, que a nossa base do treinamento, ela é cristã, os valores cristãos, a gente trazer isso, porque a maior transformação que a gente tem em todas as áreas da nossa vida é a conversão, é entender o plano da salvação e saber que nós temos uma eternidade para ser vivido. Então, quando a Carla começou a proclamar, ela começou a derrubar alguns muros, e a Carla depois ela conversou com a gente, eu já vinha orando por vocês há muito tempo, eu já vinha manifestando a graça de Deus, sendo instrumento da graça de Deus há muito tempo, porque no dia que eu me propus a orar por vocês. Então, isso é o primeiro passo para você que de repente é crente e está precisando falar do amor de Jesus para alguém, né, como a gente deve fazer, é o nosso maior mandamento aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então hoje a gente entende, né, que todo aquele processo foi todo um plano de Deus para nos resgatar, porque é um resgate. Na verdade, no momento que a gente não conhece o plano da salvação, não entende que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, a gente está na mão de quem, gente? A gente está na mão do inimigo, a gente está sujeito ao que é o mundo. Então a gente precisa entender realmente isso para que a gente mude a nossa direção, haja uma conversão. E, gente,
Eu não gosto muito de falar isso aqui, mas eu tenho que falar porque hoje o diabo não está brincando de ser diabo, né? E a gente não pode brincar de ser crente. Então a gente sabe que existem algumas instituições que não pregam a verdade verdadeira, né? Não pregam o que diz a Bíblia. Então a gente tem que ter muito discernimento, a gente tem que ter muito entendimento. Então essa busca de Deus tem que ser quase que algo individual. É lógico que a gente tem que ter discípulos, pessoas ao nosso lado que nos direcionam, como a Carlinha fez pra gente. Nós fomos os frutos da Carla, né, vamos dizer assim. Através dela nós esclarecemos muitas dúvidas, através dos pastores depois. Então você tem que ter esse entendimento. E essa sede de buscar a Deus, essa vontade de se alimentar da palavra de Deus, isso vem dele. No momento que você se converte, você tem que ter essa vontade, você acaba sentindo isso no seu coração. Então, continuando, vamos lá. Parte pro dia do culto. Aí teve um dia, isso resumindo, é um pouquinho difícil resumir, né? Que a gente vai lembrando das foi coisas. Foi um tempinho, né? Foi um tempinho, né? Foi. E aí nós fomos ao culto com a Carlinha e com o Tadeu, nosso amigo, um beijo também, Tadeu. E aquele foi um momento em que a gente, independente de qual foi o momento da sua conversão, não é isso que importa, sabe? Mas houve aquele momento em que nós literalmente dobramos o nosso joelho, o Guto também, o Tadeu do lado dele, eu com a Carlinha olhando por mim. E o que eu vou contar para vocês agora é para contar para vocês que Deus conhece você. No detalhe, Deus né? sabe de você. O vazio que você tem. Ele conhece o teu coração, a tua história, ele vê o teu coração, sonda aquilo que você nem consegue explicar, você não consegue verbalizar. Isso está escrito na palavra. Às vezes a palavra ainda não vem à boca, mas Deus já conhece o que a gente falaria e nem consegue falar, sabe? Então por isso que eu vou contar para vocês o que eu vou contar agora. E eu sentia falta de um pai, sim, sentia falta do meu pai. A gente se via de vez em quando, mas houve uma ausência de pai. Ok. Claro que isso gera consequências. E eu sempre comentava com o Guto, falei, nossa, um abraço de pai, né? Deitar aqui assim, né? No peito do pai, né? Mas, vambora, né? E aí, nesse momento em que publicamente, né, eu estava ali, e eu realmente dobrei os meus joelhos, eu entreguei a minha vida para Jesus com a minha consciência, com a minha decisão, com a minha disposição de querer conhecer Ele cada vez mais, de entender a palavra de Deus e tal. Naquele momento eu recebi um abraço gigantesco. Não era eu não, tá? Não era. A gente estava até meio longe assim. Eu recebi um abraço gigantesco e Deus falou para mim, quem disse que você não tem pai? Eu sou o teu pai. Foi físico o negócio. Foi físico até, né? Então talvez alguém esteja assim, ai Deus, que viagem, que loucura. Ok, mas eu creio e eu tenho certeza que isso aconteceu comigo, porque foi um carinho de Deus. E aquilo me constrangeu, sabe? Me deu uma sensação assim, meu Deus, que amor é esse? Quem sou eu? A pessoa me amar assim? A pessoa falar comigo desse jeito? E aí eu entendi assim, ele me conhece. Ele me conhece. E estava tocando uma música lindíssima que diz que não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais, nos braços do meu Pai. E aí naquele momento eu já senti que aquela dor, né, da ausência, aquilo diluiu igual fumaça, sabe? E foi realmente um tratamento de Deus ao longo depois da minha vida, porque foi uma coisa que depois eu entreguei ao Senhor, e as dores, as feridas que eu tinha em relação ao meu pai, Ele curou. É cura emocional, isso é possível. Coisas que a gente sente uma vida inteira, Deus pode curar e aquilo pode não existir mais dentro da gente. Então, foi um presente lindo de Deus para mim. Eu lembro que dias depois eu fiquei com vergonha de contar para Carla, que parecia assim, ai gente, pelo amor de Deus, vou contar que Deus me abraçou. Lá já há um tempo, né? Falei, pô, Deus nunca fez isso. Deus foi lá na igreja me abraçar, parece uma coisa meio assim, né? E aí a Carlinha ficou profundamente emocionada. Custei mesmo a contar, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, não vou contar um negócio desse, coisa esquisita. E aí a Carla ficou muito emocionada, falou assim, Didi, às vezes as pessoas passam uma vida inteira querendo uma intimidade, querendo um abraço de Deus desse e buscando isso. Então você foi presenteada, né? É porque Deus quis se revelar. Adriana, eu te amo, eu te conheço. Então,
É desse Deus que eu estou falando, é sobre isso que eu estou te contando. Amém. E foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Legal. Eu acabei de escrever, durante a Adriana falando, eu escrevi Deus tem a peça que falta no quebra-cabeça da tua vida. A gente falou sobre o vazio, né? E quando a gente fala de peça de quebra-cabeça, não existe outra que substitua. Às vezes parece que tem uma parece que exatamente ali, parece que mas não é. Mas não é ainda aquela. A peça que Deus tem para completar o quebra-cabeça da tua vida vem exclusivamente dele. É o lugar dele ali que preenche no seu coração. Então essa fica a dica aí de hoje. Né? Você está com esse vazio, você está buscando de Deus, você quer um entendimento. Poxa, caramba, por que nós estamos vivendo tudo isso que a gente está vivendo? Tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem uma explicação e você vai buscar essas respostas em Deus, porque Deus é uma pessoa que ao mesmo tempo ele trabalha numa comunidade, ele trabalha no indivíduo, ele trabalha no individual, ele sabe as suas necessidades, sabe as suas carências, as suas mazelas, aquilo que você precisa. E ele sabe também como potencializar aquilo que você tem de melhor. É através dele, a gente fala, né? O nosso treinamento são 4 ações: identificar, superar, potencializar e transformar. Identificar, quando a gente entende no pilar religião, espiritualidade e religião, quando a gente entende quem nós somos neste mundo e para que nós viemos, isso é identidade, é identificar. Quando a gente tem certeza da nossa identidade, quem sou eu nesse mundo. Depois a gente supera, Deus ajuda você, é Deus que ajuda a identificar isso tudo. Depois você entra para a ação superar, que é o que? Superar nossas dores, nossas mazelas. Só Ele consegue preencher. Só Ele. Existe um salmo que diz: Tu me escondes na concha de sua mão. E faz... como é que é aquela da parte da dor? Que ele diz... É uma música que faz... É um louvor, mas é um salmo, é em cima de um salmo, né? Que fala... Da dor, né? Que ele diz que faz como se a dor não tiver cura de uma forma, como se a dor nunca tivesse existido, entendeu? A dor nunca tivesse existido. Então, ele, além de nos proteger, ele supera nossas dores, nossas mazelas, inseguranças, medos, tudo que a gente tem, ele tira, ele arranca de nós. É com ele que a gente tem ajuda também. Potencializa nossos dons e talentos. Você tem dons e talentos que são para serem usados para a glória dele. Né? Não adianta, você pode ser um excelente profissional, você acha que é pela tua força, não é. É por ele, para ele são todas as coisas. A gente precisa entender isso, porque é ele quem vai potencializar aquilo que você tem de melhor. Agora eu preciso pegar esses dons e talentos e colocar na dispensação do Senhor. Eu preciso colocar ali disponível para que Deus use. E depois o transformar, que a gente fala, né? A ação transformar nunca mais é com a gente, porque a gente já foi transformado pelas ações, posturas, escolhas, pensamentos, mente das 3 ações anteriores, mas sim transformar a vida de pessoas. A Carla, indiretamente, ao falar com a Adriana, ela também falava comigo. Indiretamente, ela, ao orar por Adriana, ela orava também por mim. E eu, por consequência, por uma marola do bem que a Carlinha fez, essa marola chegou até mim. E por coincidência, nós dois fomos tocados quase que ao mesmo tempo para entender o plano da salvação. Então o Espírito Santo tocou nós como um casal. É um privilégio. Tem muitos casais, a gente conhece muitos casais onde um ou outro não é convertido e eles vivem uma, entre aspas, guerra espiritual dentro de casa. Então isso é muito importante você entender, ter esse entendimento, que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira, né, de entender esse plano, e Deus tem a maneira própria dele, única e exclusiva. Então não é por você convencer, você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você tem que fazer, sabe qual é o teu papel? Proclamar a palavra de Deus. Fazer o que a gente está fazendo aqui durante todo esse trabalho. A gente proclama o quê? As bênçãos, proclama os testemunhos do que Deus transformou na nossa vida. E isso realmente foi um marco na nossa vida. Inclusive no nosso casamento, né, meu irmão? Ou seja, há 20 anos que a gente segue a Jesus, há 20 anos que a gente vê quanto que Deus transformou a nossa vida pessoal e como casal, como família, como tudo, como vida. Né? Então nós passeamos ali pelos 12 pilares da nossa roda da vida. E sem a gente se enganar com os resultados, né? Porque a gente atribui muito assim... então você nunca mais vai ficar doente, então você vai ter muito dinheiro, então você vai ter muitos filhos, então você vai ficar, né? sabe, é tão além, o que está por vir é muito melhor.
a gente é peregrino nesse mundo, sabe? É muito além desses resultados tão mundanos, sabe? Tão Verdade. carnais. Verdade. Então, independe. Nosso resultado, né, como pessoa vai muito além do que as coisas que a gente vê, sabe? A gente falou essa semana do Lázaro, né? A semana que passou, Lázaro, um grande cantor gospel, né, dentro do nosso meio, que tem um testemunho maravilhoso de libertação de drogas, libertação de tudo. Ele foi um ícone dentro do nosso meio. Aí ele morreu de Covid. Aí as pessoas começam a questionar, por que Deus não poupou a vida dele, né? Não. Gente, a gente tem que entender que ele foi promovido. Primeiro que ele está no lucro, ele né? está no lucro a Bíblia total. diz que morrer é lucro, quer dizer, a gente não precisa ter medo da morte. A gente está na glória com Cristo Jesus, meu Deus. Enquanto estamos aqui, vamos servi-lo. É isso. Então tá bom demais, tá bom. Isso aí. Se for com ele, tá bom, Deus. É isso aí. A gente precisa ter esse entendimento. E só quem dá esse entendimento é o próprio Deus. Né? A gente fala, foi injusto ele ter ido, por que ele morreu, por que ele sofreu, Gente, não importa isso, não é isso que importa na nossa vida. A gente está sendo até egoísta, querendo que ele ficasse aqui com a gente para sempre. E tem uma questão também, né, de que as pessoas dizem, o que você não está entendendo hoje, você vai entender lá na frente. Às vezes não. Tem coisas que eu não vou entender. Aconteceram coisas na nossa vida, importantes, assim, sérias, eu não entendo muito. E não cabe entender, cabe a mim ser submissa à vontade de Deus, porque Ele é soberano. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou eu creio, ou eu me revolto. Ou eu fico buscando entendimento, ou eu fico buscando razão. Não, mas eu acho que não sei o que, o tempo de Deus. Então, a minha vida é dEle. Sabe? Deus está olhando muito além, né? A gente tem uma capacidade de enxergar a nossa vida até aqui. Deus está olhando muito lá na frente. Então a gente não sabe os livramentos que Deus nos deu, se de repente não está permitido alguma coisa que você tem pedido tanto a Deus, Ele não está permitindo, porque Ele sabe aonde você vai chegar, Ele sabe que aquilo pode ter consequência, Ele sabe o que é melhor para você. E a gente crê nisso. E quando você crê que existe um ser supremo, um ser maior, que quer sempre o nosso melhor, cabe a nós o que, gente? Acreditar e tomar e aceitar o passo a passo. Não é simplesmente se acomodar, porque Deus também não gosta de gente acomodada. Deus gosta que você dê o primeiro passo, um passo de fé, porque até a própria fé vem dele. Então, gente, hoje eu estou muito feliz de estar completando mais esse ciclo, fechando mais esse projeto, né, que Deus colocou no meu coração desde o início do ano. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, né, e praticaram os desafios, as tarefas que nós fizemos durante todo esse programa, eu tenho certeza que foram transformadas sim. E hoje eu quero oferecer a você uma continuidade, né? Eu quero aproveitar esse momento aqui para oferecer a você a continuidade. Isso não acaba aqui. Hoje é a última live, né, às 6 horas da manhã, do nosso trabalho, do projeto que foi feito. Mas a partir de hoje existe uma segunda etapa que requer um esforço próprio de cada pessoa que está assistindo. A gente tem um treinamento chamado Seja Disruptivo, né? Para você que está vivendo um momento difícil, para você que de repente não teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho, como bônus a gente vai estar dando todas as gravações, né, de todo esse projeto aqui para você. E a gente tem esse programa agora que são 8 aulas ao vivo, onde a gente vai usar na prática a metodologia ISPT. E eu tenho certeza que você vai ser mais transformado do que você já foi com esse conteúdo que a gente entregou gratuitamente. Então, se você quiser participar, vai estar no link da descrição. A gente vai estar começando o nosso programa no dia 5, Seja Disruptivo, no dia 5 de abril, né? E é como se fosse uma mentoria, como se fosse um ao vivo, né? A gente vai estar se encontrando com as pessoas que estão no grupo e a gente vai estar ali trabalhando os nossos pilares da vida, só que agora individualmente, no seu pilar, na sua roda da vida, nos seus pilares aí da sua vida, para que você realmente tenha uma transformação efetiva. Beleza? Tá joia? E outra também para você que tem algum negócio, para você que tem é empreendedor e está vivendo esse momento complicado aí, onde está tudo fechado, a gente está vivendo essa situação de pandemia. Nós mesmos, nosso negócio, eu sou arquiteto, sou engenheiro e tenho também um instituto, a gente está vivendo um momento desafiador. A gente não pode ficar lambendo nossas feridas e culpando o governo por tudo, culpando o presidente, culpando o que for.
né? A gente não pode, a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, e resiliência é o nome de quem tem uma mente vencedora. E a gente tem as células de networking que estão começando essa semana, né? São encontros semanais, onde a gente junta alguns empreendedores, alguns empresários, profissionais liberais, profissional autônomo, você que tem algum negócio, né, para que a gente esteja ali trocando uma experiências, né, aprendendo um pouquinho mais do empreendedorismo, de negócio, tendo dicas ali valiosas. A gente fica durante o ano inteiro se encontrando semanalmente e multiplicando nossas experiências, porque existe aquela máxima que diz que juntos somos mais fortes e muito melhores, né? E se você quer chegar em algum lugar, se você vai sozinho, você vai chegar, mas se você quer chegar em algum lugar solidamente firme, com certeza com pessoas ao seu lado que te incentivam e te ajudam a serem transformados. E você com certeza vai ter a transformação do teu negócio. Então são as células de networking que também vão estar na descrição desse vídeo. Tá certo? Então depois desse testemunho maravilhoso da Adriana, para a gente não perder o nosso clima, eu queria orar por você agora. A Adriana vai estar orando por você agora. E se você tiver vontade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, busque de Deus essa transformação, abra o seu coração. Eu falei essa semana inteira, os desafios foram você se olhar no espelho e conversar com Deus sobre tudo que você tem vivido, sobre as suas necessidades, dúvidas, né? Eu tenho certeza que Deus já falou muito ao coração de vocês, tá certo? Então feche os seus olhos e vamos orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos pela reconciliação que temos contigo através de Jesus. Obrigada porque o Senhor não desistiu de amar a gente. Obrigada porque o Senhor conhece a gente e o Senhor quer ter relacionamento com a gente. Que o nosso coração esteja sempre disposto, Pai, a te buscar, a entender quem o Senhor é, Pai. Que não sejamos duros nem resistentes, que não sejamos frios, Pai, que não sejamos insensíveis. Ajuda a gente na nossa fraqueza, porque reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor, nós te amamos, nós tememos o Teu nome, nós temos reverência ao Teu nome, Pai. E a gente te agradece por esse plano tão lindo da salvação. Eu quero interceder por pessoas que possam estar me ouvindo agora, nos ouvindo agora, que essas pessoas, Pai, tenham um encontro contigo, que essas pessoas se sintam amadas pelo Senhor, que elas se sintam tocadas, confortadas, encorajadas, Pai, pelo Teu amor. O Senhor é um Deus vivo, Jesus vive, reina e reinará para sempre. E isso é o que nos dá esperança. As coisas que têm nos envolvido, o mundo hoje especialmente, não traz esperança para a gente, pelo contrário, tem minado as nossas emoções. Mas em Ti, Jesus, nós podemos restaurar nossas forças, podemos ter uma visão de futuro diferente, Pai. E nós sabemos que o melhor está por vir, que é estar ao Teu lado, Pai, na glória, porque somos peregrinos nesse mundo. E enquanto estamos aqui, Pai, queremos Te agradar e viver uma vida, Pai, que faça Teu coração feliz. Então, nós Te glorificamos, Te agradecemos por isso, por esse relacionamento tão disponível para a gente. Em nome de Jesus nós oramos e Te pedimos, Senhor, cuida da nossa vida, cuida do nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Vem fazer morada em nós, Pai. Vem reinar sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje eu queria impetrar uma bênção sobre você. Então feche os seus olhos, faz assim com as suas mãos, ó, e recebe essa bênção, a bênção de Abraão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe vocês, gente. Obrigado por mais uma vez estar juntos conosco aqui, pela credibilidade, por tudo que a gente tem buscado fazer, simplesmente cumprindo o papel e o propósito que Deus colocou na nossa vida. Um beijo no coração de vocês e nunca esqueça, mude sua mente e descubra um vencedor. Tamo junto, gente. Obrigado. Tá? Eu espero você lá no nosso programa Seja Disruptivo ou então na nossa célula de networking, pra gente trocar muita experiência aí de trabalho e de negócios. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, gente. Fiquem com Jesus.